Boa noite, pessoal. Vamos iniciar nossa aula de hoje de Direito Trabalhista. Estamos na reta final dos nossos objetivos. Espero que vocês estejam bem hoje, né? Hoje e sempre, com saúde, cuidando-se e cuidando dos outros. Vou fazer a oração, que já é de praxe. Eu espero que vocês também acompanhem, né? Mesmo a aula gravada. Que vocês tirem um minutinho para a gente fazer uma conexão, sempre agradecendo ao Senhor do Universo todas as bênçãos que nós temos hoje e que Ele continue nos abençoando para o resto da nossa caminhada, certo? Só um minutinho. Bem, vamos continuar. Como eu falei, estamos na reta final do nosso trabalho e hoje vamos falar sobre férias, que é um dos últimos assuntos do direito trabalhista que iremos tratar nessa semana. Hoje eu irei passar essa videoaula para vocês sobre férias e irei passar também um trabalho de pesquisa sobre direito coletivo para a gente encerrar a parte de direito trabalhista. Eu vou dar uma geral na nossa emenda, para ver se tem mais algum assunto para a gente encerrar amanhã. E provavelmente, se der tudo certo, essa semana a gente encerra e vamos começar a preparar para a nossa avaliação. Beleza? Então vamos lá. Vou passar aqui um breve histórico sobre férias. As férias, gente, surgiu no Reino Unido em pleno desenvolvimento da segunda Revolução Industrial, no século XIX, certo? As pressões na época, né, pelas máquinas, as pressões para que se pudesse ter um trabalho mais equilibrado entre as máquinas e a qualidade de vida do ser humano, fez com que os legisladores na época começassem a pensar nos princípios de ter um descanso periódico ao corpo funcional. Então se instituiu o que a gente chama de férias. Lógico, não era como é hoje, tá? Não era como é hoje, mas surgiu na Revolução Industrial e, claro, né, vem se perpetuando em todos os países, ou quase todos, que são democráticos de direito, tá? No Brasil, ele será praticado inicialmente em algumas empresas apenas em 1925. Só em 1943, com a criação da Consolidação das Leis Trabalhistas, houve oficialmente a criação das férias para todos os empregados no Brasil. Veja como é interessante e como as coisas no Brasil não são na mesma velocidade do restante do mundo. Lógico, né? E nem pode ser. Diante da nossa cultura, né, de como a gente evoluiu como sociedade, as situações sociais no Brasil são sempre mais lentas, uma vez que em 1888 a gente ainda era um país escravocrata. Então, essa evolução realmente para a gente é mais lenta, mas chegou. Percebam que só em 1925 é que algumas empresas, por boa vontade, davam férias aos funcionários. E a partir de 1943 é que, definitivamente, todos os trabalhadores no Brasil passaram a ter direito às férias. Vamos passar aqui. Em 1977, o ano que eu nasci, tá, pessoal? Em outubro, lembre-se do presente no meu aniversário, houveram as alterações das leis formando a base das férias atuais. E, finalmente, em 1988, a Constituição Federal instituiu o abono de 1/3 sobre as férias, que nós vamos falar mais na frente. Então, essa evolução, lógico, ela é lenta,
Mas ela aconteceu com muitas lutas sociais, não foi da noite por dia, não foi à toa. Não foi porque os patrões achavam bonito e queriam de fato que os funcionários ficassem em casa. Nunca se iludam com isso. Na verdade foi muita luta social, muitas revoluções, algumas greves que surgiram os direitos trabalhistas, dentre eles o direito às férias. E continuando, o que são as férias do ponto de vista jurídico? As férias, juridicamente, têm como objetivo de devolver os meios necessários ao empregado para que ele possa recuperar as condições físicas e mentais despendidas no trabalho. Chegou-se à conclusão, gente, que o ser humano ele tem um limite físico e mental que, exposto ao trabalho, tá, é normalmente de 1 ano. Por isso que se padronizou em boa parte do mundo o que a gente chama de período aquisitivo, que é 1 ano trabalhando para você ter direito às férias, que no Brasil são 30 dias e outros países varia de acordo com a cultura e das leis locais, certo? Então, esse objetivo ele tem que ser alcançado. Então, se você tem as férias para recuperar as condições físicas e mentais, não pode ocorrer o que, infelizmente, é muito comum nas nossas empresas. O camarada tira férias, mas é férias só no papel, que o patrão todo dia liga para ele. Então, isso aí não pode, isso aí é ilegal. As férias têm que ser de forma contínua, de modo que ele se recupere fisicamente e, principalmente, mentalmente. Características básicas das férias, os famosos princípios fundamentais. Em que é baseado as férias, tá? Os princípios da lei que institui as férias são anuabilidade, como vocês estão vendo aí na tela, anuabilidade, remunerabilidade, continuidade, proporcionalidade e irrenunciabilidade. Nós vamos fazer um estudo de todos eles, porque é imprescindível o entendimento para que a gente alcance o nosso objetivo, certo? Primeiro deles, anualidade. O gozo das férias passa a ser direito do empregado após 12 meses de relação contratual sem prejuízo. O que aqui isso quer dizer? Foca aqui agora, meu filho. A cada 12 anos trabalhados de forma contínua, certo? O trabalhador, considerando que ele se despende, né, ele se desgasta fisicamente e mentalmente, ele passa a ter direito às férias. Isso aqui a gente chama de anualidade. Aqui, ó, muito fácil de memorizar. Ó. O que é que tem escrito aqui, pessoal? Anual. Anual quer dizer o quê? 1 ano. Ou por ano. Então, a cada ano, anual, o trabalhador tem direito a pelo menos 1 mês de férias. Certo? Isso aí vocês jamais irão esquecer. E a continuidade, que é o segundo item, certo? Quer dizer o quê? Deixa eu subir aqui um pouquinho, para vocês visualizarem melhor. Põe. Pronto. A continuidade significa que as férias, o gozo das férias, ele tem que ser contínuo. Ele tem que dar ao trabalhador a possibilidade dele ficar dias em casa, não ficar indo e voltando para a empresa, certo? Mas aí é necessário que a gente faça uma pequena correlação da lei anterior para a lei atual, para que vocês tenham um entendimento de como era antes da reforma trabalhista e como é agora, que é o que está valendo para os nossos trabalhos daqui para frente. Mas é sempre bom entender, a história, né? Vamos lá. Como era antes da reforma trabalhista? O período de gozo das férias, quando eu digo período de gozo, quer dizer o período que você fica em casa, aproveitando suas férias, pode ser de 30 dias consecutivos, mas não pode ser menor do que 10 dias. O que acontecia na prática antes?
As pessoas tiravam 30 dias de férias e poderiam, se quisessem, vender 10 dias. Mas a praxe era você passar 30 dias em casa, certo? A reforma trabalhista, ele trouxe uma situação totalmente diferente em relação a esse princípio da continuidade. Hoje, a lei é a seguinte: o período de gozo poderá ser dividido em até 3 períodos ao longo do ano, sendo um destes período de, no mínimo, 14 dias consecutivos, daí a consecutivos, continuidade, tá vendo? E os outros 2 de, no mínimo, 5 dias consecutivos, continuidade. As pessoas, às vezes, pensam assim: professor, você dividir as férias em 3 partes, ele é contrário ao princípio da continuidade. E eu concordo, tá? Eu concordo no sentido de que diminui bastante a sua capacidade de aproveitar as férias, certo? Uma vez que você tem dificuldade de se planejar. Uma coisa é você se planejar para 30 dias, passar anos contratando um hotel ou pagando uma viagem dos sonhos. Outra coisa é você ter que passar 15 dias, aí daqui a 3 meses passa mais 5 dias, daqui a 2, 3 meses, vamos supor, passa mais 5 dias. Então as suas férias não ficou mais a continuidade que era. No entanto, juridicamente não está contrário à lei, porque o legislador ele amarrou a continuidade quando ele colocou aqui consecutivos, ó. Consecutivos aqui em 5 dias e consecutivos em 14 dias. Então, continuidade se manteve, tá? É importante. É proibido ao empregador fracionar o período de férias dos empregados menores de 18 anos, lembrem-se, e maiores de 50 anos. Isso aí não modificou, tá? Se for menor de 18, se for menor de 18, se for menor de 18 ou maior de 50, não pode fracionar as férias, mesmo considerando a nova regra. Então, não tem para onde correr, memorizem. As férias podem ser divididas em 3 partes, uma de no mínimo 14 dias, e o restante tem que ter no mínimo 5 dias. Isso no período de 1 ano, certo? Próximo princípio. Aqui está uma explicação exatamente do que eu acabei de falar. As tradicionais férias de 30 dias poderão ser fracionadas em até 3 períodos, o que depende do acordo estabelecido entre o empregador e o funcionário. No entanto, um dos períodos não deve ser menor que 14 dias, e os outros não podem ser inferiores a 5 dias. Aqui o exemplo do que pode acontecer. O empregador pode, por exemplo, dar as férias, primeiro 14 dias, depois 11 dias, depois 5 dias, isso é uma opção. Pode também dar 20 dias, depois 5, depois 5. Ou pode também 14, 7 e 9 dias, certo? Percebam que não pode ter um período menor do que, olha aqui, não pode ter um período menor do que 14 dias, olha a lei aqui dizendo, ó, e nem menor do que 5. Então aqui está dentro da lei, 14, 20 e 14, ó, tudo maior do que 14, e o restante tudo maior do que 5 dias. Isso aí vai depender da sua estratégia administrativa dentro da sua empresa para poder dar suas férias de forma fracionada. Poucos empresários ainda estão no momento dando férias dessa forma, porque representa, gente, essa modificação da lei, uma modificação administrativa muito grande também. Você imagina, você organizar a tua empresa, os teus funcionários saindo 3 vezes ao ano de férias. Você precisa organizar o treinamento, precisa organizar a rotina da sua empresa, você precisa ter uma estruturação para suprir a saída daquele camarada dentro desse período. Por isso que muitas vezes para o empregador é mais interessante realmente continuar com a lei anterior, e dando os 30 dias e organizando a rotatividade do seu pessoal dentro da empresa, de modo que se mantenha o serviço sem ter prejuízo de produtividade nem, consequentemente, de lucro. No entanto, vocês que são administradores do futuro, está aqui a opção para todos vocês executarem nas suas empresas. Não obstante, vamos continuar aqui a nossa empresa, a explicação,
baseado, né, lógico, das férias em relação às empresas, o próximo princípio é remunerabilidade. Aqui, ó, para a gente entender, ó. O que é que tem escrito, pessoal? Remunera. O que é remunera? Pagar. Remunerar vem de remuneração. Estudamos sobre isso. Qual a diferença, pessoal, de salário e remuneração? Fiquem na cachola, que eu já expliquei. Tá? Então, remuneração vem de remunerar, de pagar. O que é que isso quer dizer na prática? Goza o empregado de ter o seu período de descanso remunerado integralmente, considerando salário fixo e salário variável. Certo? Além disso, o empregado tem a faculdade de converter 1/3 do seu período de férias em abono pecuniário. Para tanto, o abono de férias deverá ser requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Vamos traduzir para vocês. Primeiro, todas as férias têm que ser pagas. Remunerabilidade, pagamento. Certo? Esse pagamento é feito até 2 dias antes de você sair de férias. Ok? E deve ser feito o salário fixo, que é o salário base da carteira, o nominal que a gente já estudou, junto com o salário variável. Isso quer dizer o quê? Na prática, a base de cálculo das férias é baseado na sua remuneração fixa, mais a sua remuneração variável. Mas, professor, se é variável, como é que eu vou saber qual o valor que eu vou utilizar? Aí a lei faz o quê? A lei pega e o empregador vai calcular a média do salário variável do trabalhador nos últimos 12 meses. Certo? Se nos últimos 12 meses o camarada teve comissões, teve algo além que aumentou a sua remuneração, ele entra na média e vai para o cálculo das férias. Lembrando que o empregado ele tem o direito de vender 1/3 dessas férias. Isso quer dizer que do período de 30 dias ele pode vender 10, certo? Mas para que isso aconteça dentro da lei, ele tem que avisar pelo menos 15 dias antes do término do período aquisitivo. PA. O que significa período aquisitivo? Já falei para vocês, é o termo técnico para a anualidade. Período aquisitivo é o período de 1 ano que você trabalha para aquela empresa que te dá o direito de adquirir as férias. Isso é chamado de direito aquisitivo, certo? Então, se o camarada está trabalhando e está faltando 15 dias para ele terminar 1 ano de trabalho, ele pode requerer o abono de 1/3 de férias, certo? Lembrando também que todo pagamento de férias ele tem que ser acrescido de mais 1/3, que é o valor requerido por lei. Isso quer dizer o quê? Que você vai receber nas suas férias 2 dias antes de você sair, certo? O seu salário base, mais o seu salário variável, além de 1/3 a mais em relação ao seu salário. Vamos supor que você receba R$1.200. Aí você vai receber quando para sair de férias? 1.200 mais 1/3 de 1.200. Para que serve esse 1/3, professor? Ele veio com a Constituição de 88, ele serve exatamente para que você possa programar as suas férias, para você possa descansar o máximo possível. Então, ele é feito como um acréscimo, não pode ser descontado do trabalhador, é sempre acrescido, para que você tenha as férias de forma tranquila. Além disso, esse 1/3 também serve para que o trabalhador não passe necessidade, porque as férias são antecipadas. Então, raciocine comigo. Eu vou receber o meu salário junto com as férias, né? As férias, no caso, 2 dias antes de eu sair. Só que eu vou voltar 30 dias depois. Se for contínuo, né? Vou voltar 30 dias depois. Só que eu só vou receber o meu novo salário mais 30 dias depois. Então, para você conseguir passar esses 60 dias entre pagamento das férias e o próximo salário, para as empresas que pagam por mês, é acrescido 1/3 para que você possa se manter e se organizar para as suas férias, tá? O próximo princípio das férias é irrenunciabilidade. Aqui, ó, você tira esse pedaço, fica renuncia. O que isso quer dizer? Não pode o empregado renunciar às férias e desejar vendê-las. Deve gozar, deve sair de férias. O
que é que isso quer dizer, pessoal? Eu não posso abrir mão das minhas férias. As férias é uma garantia constitucional, está acima de mim. Não é a minha opção. Eu tenho que descansar. Por quê? Porque a Constituição tem que cuidar do ser humano, mesmo que ele não queira. Certo? Então eu não posso negociar as minhas férias, apesar de ser muito comum da pessoa continuar trabalhando e receber as férias e achar que está ganhando dinheiro, certo? Que às vezes você continua trabalhando e recebe o salário do mês mais as férias. Mas você tem que se lembrar que você envelhece, que você se desgasta. Então, esse dinheirinho que você está ganhando a mais hoje pode fazer muita diferença mais na frente. Você pode ficar doente, você pode passar a ter uma qualidade de vida inferior, você pode adquirir outras doenças diversas que não sei se vale a pena você guardar o dinheiro agora e gastar depois com medicamentos e hospitais. Certo? Então o certo é, você deve ir para casa e aproveitar suas férias, mesmo que seja dividido em 3 vezes. Tá? Proporcionalidade. Em razão das férias sofrer com a redução, por conta dos excessos de faltas, a mesma pode ser proporcional. Vamos traduzir. Proporcionalidade quer dizer o quê? O período aquisitivo para você ganhar um mês de férias é 1 ano, certo? Mas se você por algum motivo não trabalhar 1 ano contínuo, você vai perder o direito de férias? Nada se perde no direito trabalhista. Tá? Você vai receber suas férias de forma proporcional ao tempo que você trabalhou. Mesmo que você não esteja mais trabalhando. Vamos supor que eu trabalhei 6 meses na empresa e fui demitido. Perdi as férias por causa disso, porque não completou 1 ano, nada disso. Você vai receber na sua rescisão proporcionalmente a 6 meses. Tá? Quais são as obrigações do empregador diante das férias? Dar aviso de férias com no mínimo de 30 dias de antecedência ao gozo, pagar as férias com 2 dias antes do início, acrescentar no cálculo o adicional de 1/3 da Constituição de 88. São obrigações do empregador. Se eu vou sair de férias em fevereiro, eu tenho que receber o aviso que vou sair de férias no final, no caso de dezembro, 30 dias antes, tá, de eu começar a sair de férias. E 2 dias antes de eu sair mesmo de férias, eu tenho que receber meu dinheiro, que é a base de cálculo, mais 1/3, que é o acréscimo constitucional. Aqui a título de informação, eu tenho as férias de outros países. Por exemplo, a Alemanha, são 24 dias úteis, mas normalmente chega a 30. A Arábia Saudita, só 15 dias de férias. A Austrália, as férias não são obrigatórias, mas normalmente se dá 4 semanas. Canadá, 2 semanas. Estados Unidos também não são obrigatórias as férias, não se dá normalmente 10 dias. Vejam só, Hong Kong, só 7 dias de férias. Tá certo? É o tigre asiático, né? Um país que só pensa em produção. Japão, 10 dias de férias. Percebam que antes de vocês acharem que a lei brasileira ela é muito complicada, é muito incorreta, vejam a comparação com os outros países. Isso quer dizer que o Brasil, nesse sentido, está prevalecendo, está sendo benéfico com o trabalhador, dando até 30 dias de férias. É necessário para fazer as férias, a integração das horas extras, como eu falei, faz uma média de tudo que é variável no salário da pessoa nos últimos 12 meses e acrescenta no pagamento. As familiares do mesmo emprego podem gozar férias no mesmo período, desde que não acarretem prejuízo à empresa. Se você tem funcionários, parentes que trabalham na mesma empresa, eles podem tirar férias no mesmo período, mas não é obrigado. O empregador é que decide se vão sair os dois ao mesmo tempo ou não, porque ele vai analisar o prejuízo da empresa. Se os dois saírem causar prejuízo, ele vai mandar um e depois outro. Se não causar prejuízo, pode sair sim os dois de férias. Aliás, é até interessante, né, para você descansar melhor ainda, tá? De acordo com a nova lei, as férias corridas fracionadas não podem ser iniciadas 2 dias antes de feriados ou de repouso semanal remunerado. Bem, e para finalizar a primeira parte do nosso vídeo, nós vamos trabalhar, né, finalizar a questão da saída, né, como eu falei, da pessoa de férias, que não pode ser iniciado 2 dias antes nem de um feriado, nem de repouso semanal remunerado. Nós estudamos sobre isso.
que é o domingo, que é o dia de descanso, tá? Até a próxima parte do nosso vídeo.